Fala, gente boa de Deus! Eu sou Romildo Lima do canal O Mensageiro da Cruz. Que, que, que raios de evangelho alienígena é esse? Existe isso? Cara, não. Você que não percebeu. Sempre existiu. Sempre houve profetas que anunciaram isso que já está acontecendo. E anunciaram algo que não condiz com as escrituras, nem com o reino de Deus e nem com Cristo. Eu sou uma pessoa que acredita em extraterrestres. Eu creio em alienígenas, seres que não são dessa dimensão. E falei em outro vídeo sobre Jesus ser um ser alienígena. Você pode procurar aqui no canal e você vai achar esse vídeo. Porém, eu quero que você assista esse vídeo agora. Eu vou falar sobre esse evangelho. E no final eu deixo o cardzinho para você clicar lá e você ir no vídeo anterior. Mas um vídeo complementa o outro. Se você assistir esse primeiro e assistir outro depois, não tem problema nenhum. Eu quero que você assista primeiro esse, já que você está aqui. Tem coisas interessantes a dizer para você. Eu tive experiência ufológica, vou contar minha experiência ufológica. Quero dizer para vocês 3 coisas da Bíblia que são interessantes, a qual depois a gente vai se estender em outro vídeo, que não vai dar tempo de falar nesse vídeo. Mas antes que eu continue esse vídeo, eu quero que você deixe um like, você comente, você compartilhe. Não é inscrito, não? Pô, vamos se inscrever, gente. Dá uma força pro canal, vamos espalhar essa notícia do reino. E estou aqui para interagir com vocês, para falar sobre o reino de Deus, sobre a sua justiça, e pronto para ouvir vocês, ouvir pedidos de oração, seja o que for, opinião, teses, sua teologia, vamos compartilhar, ok? Assina o canal, me segue, vamos para esse vídeo. Ok, existe sim um evangelho alienígena. Existe canalizadores ou médios. Vou chamar médios, não canalizadores. Sempre é um termo mais. Esse negócio de canalizador é um termo mais recente. Mas chamasse médios. Sempre eu entendi que médios são pessoas que. Quase necromantes, né? Que recebiam, se não desencarnados, guias, exus, orixás e entre outros seres espirituais. Hoje em dia a coisa mudou. Se você tiver um pouquinho de interesse em ufologia, se você já clicou nesse vídeo, se prepare. Vai surgir na sua timeline, na sua For You, vai surgir esses temas. Se você não era interessado agora, você vai se aprofundar, porque vai aparecer esses temas. E você começou aqui, pelo canal. Se você veio para aqui porque você já é interessado nesse tema, eu vou só refrescar sua mente. Porque é o seguinte, existe sim. Existe e não é algo novo, já vem se arrastando, mas está crescente. Antigamente era o que eu disse para vocês, médiums, só que não. Já existia médios, vou citar um aqui, Chico Xavier, já tinha contato com seres extraterrestres. Você sabia disso? Não, não? Está sabendo. Ou seja, ele não era só um médium necromante, que escrevia carta de mortos ou recebia mensagem do além. Não, mas de seres intergalácticos, tipo Astacheran, né? E já tinha essa mensagem, e já tinham profetizado esses tempos atuais, onde haveria uma transição do planeta Terra. Esse é o Evangelho, transição do planeta Terra, e um chamado para que a humanidade se desperte para evoluir. Essa evolução trata-se de uma saída de uma roda de Sansara. Eu estou falando termos aqui que talvez você não conheça, que não tem como eu abordar profundamente, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas em outros pontos, em outros vídeos, pode ser que eu traga de volta. A roda de Sansara basicamente trata-se da reencarnação contínua e viciante, de um ciclo vicioso de reencarnação. E o ser humano precisa evoluir. E a mensagem desse evangelho alienígena é que vocês precisam evoluir. Aí tem um Czinho que é muito debochado, que as pessoas não levam a sério, chamado ET Bilu. Aí ele dizia assim: busquem conhecimento. Você já deve ter ouvido falar. Mas aquela mensagem que dizem que é uma farsa, mas é a mesma mensagem que canalizadores, médiums,
que diz assim, eu estou com contato com um ser extraterrestre que não é desse planeta, e eles recebem e falam pela boca, oh, eu sou, e dizem a raça dos seres, eles falam isso, sobre evolução da espécie, sobre transição do planeta e evolução pessoal de cada ser. Essa é a mensagem. E o que a gente tem visto agora nesses últimos tempos é que a coisa tem ficado séria. Eles profetizavam que em 2026, tem um que profetizava que 2026 seria o ano da, do, do anúncio, que iria ser escancarado. Ou seja, não iria haver o contato, pelo menos, mas que a revelação chegaria de uma forma abrupta. E, gente, está acontecendo. Mídias, canais de notícias e o governo afirmando o que o que era considerado fábula, o que era considerado lenda urbana, dizendo não é bem aí. Realmente existe objetos que a gente não sabe. Até então a mídia falava disso, mas falava de uma maneira fabulosa, uma maneira, como se diz, para poder criar espetáculo, né? Sensacionalista. Veio aqui a palavra na mente e veio para a língua. Estava na ponta da língua e não conseguia. Aquela coisa sensacionalista, para dar mídia. Né? E a gente via em alguns documentários televisivos, e hoje, num noticiário onde se anuncia notícias importantes de geopolítica, de entre outras notícias locais, mundiais, mas de informação popular séria e não sensacionalista como alguns outros. Eu sou do tempo ainda de acredite se quiser, tinha, que era bem sensacionalista. Não era nesse. Não, veio para um telejornal que não é desse nível. Então a coisa está ficando séria. E o médium já tinha profetizado isso, e ele disse assim: próximo ano vai ser o ano do contato aberto, onde esses seres vão dar a cara e vão dizer: nós existimos. E aí o bicho pega. Tudo isso é um anúncio de uma notícia, um evangelho, sim, um evangelho alienígena. Porém, como eu falei no vídeo anterior, eu falei a respeito, acerca de Cristo, como ele é um ser também que não é dessa dimensão, não é desse mundo, não é do nosso plano. Mas se fez homem, fez homem. Esse trouxe um evangelho muito anterior a esses que estão surgindo agora, está se popularizando agora, com grande força de mídia, desse avanço tecnológico, onde eles falam de evolução, e ele não falava de evolução, mas falava de arrependimento, de mudança de ser. Porque a evolução que está sendo pregado por esse evangelho alienígena é uma evolução que dá-se um mérito próprio. E a evolução de Cristo não era um mérito próprio, mas era algo vindo dele. Ou seja, você passava a crer nele para que por intermédio dele, aí sim você tivesse acesso ao reino de Deus, mediante arrependimento. Ou seja, com o sentimento de que você necessita dele, precisa dele, e que mediante a sua fraqueza, a sua imoralidade, a sua perversidade, a quem você não merece, você ganhava mérito por intermédio dele. Isso chama-se graça. E esse é o evangelho do reino, anunciado há 2000 anos pelo Cristo, que se fez homem e que disse assim: eu vou pagar por vocês, por cada um de vocês, vou morrer por vocês. E antes de ressuscitar, aconteceu. Pagou por cada um de nós. Olha que coisa diferente. Um mérito não meu, não seu, mas um mérito dele, para que nós nos tornássemos justiça de Deus, feita por intermédio dele. Ele é o centro. Cristo é o centro. Não a minha prática de evoluir por mim mesmo, de ter o poder por mim mesmo, de ser um Deus por mim mesmo. Mas a minha santificação, a minha aprovação do Senhor é nele. E esse é o verdadeiro evangelho.
Lembrando as palavras de São Paulo, ao qual disse: se um anjo do céu chegar e pregar um evangelho que não vos anunciei, pode considerar maldito. É justamente esse evangelho que está sendo anunciado. Esse evangelho alienígena é um outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Enquanto eles falam em roda de samsara, reencarnação, equilíbrio, reestrutura do planeta, o Senhor fala de ressurreição e vida e a presença dele no meio de nós. Não como agora, mas uma presença onde passam céus e terra e permanece ele e aqueles que creem. Que diferença gritante. Um evangelho não tem nada a ver com o outro. Um é o de Cristo, o outro é um outro evangelho. E segundo Paulo, o outro evangelho sempre é maldito. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a vocês, à igreja. Preste atenção numa coisa. Vou complementar aqui, encerrar aqui. Eu tive experiência ufológica, eu disse no começo que ia contar para vocês. Eu vi bola de fogo no céu. Parecia, não era luz de avião, não parecia drones, porque estava muito alto, o movimento era irregular, acompanhava outras duas pequenininhas e acendia e apagava. Coisa esquisita. Quando eu falei para as pessoas disseram assim: tá doido. Eu virei motivo de chacota. Sério, porque disse isso. Olha, imagina só isso aí. Isso é motivo para outro vídeo, para falar sobre isso. Sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer e como o transtorno vai ser grande, vai ser grande. E outra experiência foi que eu estava junto com o irmão, a gente orava, batendo um papo, e eu vi no céu uma luz que dava um brilho, se apagava. Eu achei que fosse alguma coisa que veio da minha mente, veio da minha vista, e fez isso por 3 vezes. O irmão não conseguiu ver. Quando eu mostrava para ele, ele não conseguia ver. E vi por 3 vezes isso no céu. Isso para mim foi uma experiência ufológica. Ou seja, isso vai ser crescente. Não só porque a gente anda com uma tecnologia, uma câmera na mão, né? Há 20 anos atrás não existia isso, né? Uma câmera na mão. Né? Hoje a gente anda com a câmera na mão. Vai ficar uma coisa recorrente. Vai crescer isso. E esse vai ser o engano, porque é um outro evangelho. Está chegando aí, está às portas. E que vai arrastar muita gente. É o motivo de outro vídeo. Existem 3 coisas interessantes nas escrituras. Agora vou encerrar o vídeo falando sobre elas. A primeira é sobre os dias de Noé, a qual eu sempre imaginei que os dias de Noé eram dias de violência, dias de abandono de Deus, tal, mas existia outra coisa que estava depois estudando, eu fui perceber que era justamente o que estava escrito em Gênesis, sobre os Benoi Elohim, os filhos de Deus que acharam as filhas dos homens, e dentro daquela perspectiva ali houve algo mais profundo daquele versículo que se propagou até os dias de Noé. É outro motivo, outro vídeo. Existe outro motivo para outro vídeo, que pode ser esses 3, que é quando Jesus olhou para os céus e disse assim: vocês vão ver coisas aterrorizantes no céu. Ser espantoso. E essa pronúncia em grego chama-se Fogestron. Você já ouviu falar? Fogestron quer dizer monstros, literalmente no grego. É uma coisa interessante, né? Mas que você depois pode pesquisar sobre isso aí. Só que para traduzir, né? Vocês vão ver monstros no céu. Coisa estranha, né? Faz sentido? Não. Para mim não fazia sentido. Há 10 anos atrás não fazia nem sentido. Hoje já começa a fazer aquele sentido que diz assim, pô, cara, tem uma coisa aí que, que vai pegar. E outra coisa interessante é em Apocalipse, a qual diz que o anjo sobrevoando os céus anunciará o evangelho. Sempre achei isso estranho. Eu imaginava um ser com a auréola na cabeça e asas. E hoje a minha percepção sobre isso mudou. Ficou totalmente diferente. Mas é motivo para outro vídeo. Né? Fica aqui com esse vídeo. Me alonguei um pouco, mas espero que quem chegou aqui até o fim, espero que você vá lá no outro vídeo lá que eu recomendei. Talvez você não tenha assistido. E em outra oportunidade eu chego aqui para falar mais sobre isso. Tá certo? Fica aqui. Um beijo para vocês e até a próxima.